E quando ela se sente respeitada e confortável na presença de alguém, a conexão pode crescer de forma natural, sem pressa e sem jogos, porque relações reais não são construídas por técnicas, mas por experiências consistentes de segurança, reciprocidade e autenticidade. O erro de muitas narrativas é transformar isso em uma espécie de manual de comportamento emocional, quando na realidade não existe um caminho previsível que leve alguém a sentir atração ou vínculo profundo. O que existe é convivência, compatibilidade e a forma como duas pessoas se tratam ao longo do tempo, com espaço, limites e comunicação clara. Por isso, mais importante do que tentar transmitir mensagens através de gestos ou silêncios é entender como criar um ambiente onde a outra pessoa se sinta livre para ser quem é, sem pressão ou interpretação forçada de sinais, porque o que permanece na memória não é um gesto isolado ou uma suposta linguagem secreta do toque, mas sim a qualidade da interação como um todo e o respeito presente nela, e é isso que define se algo se constrói ou não de forma saudável e real. O problema desse tipo de leitura é tratar comportamentos comuns e ambíguos como se fossem sinais diretos e universais de atração ou mensagens do corpo, quando na realidade não existe uma correspondência fixa entre um gesto e um significado emocional específico. Ajustar roupa, tocar o pescoço ou mexer nos lábios pode ter dezenas de explicações diferentes, desde conforto físico, hábito, nervosismo, autoconsciência social ou simplesmente nenhum significado relevante ligado a outra pessoa. O cérebro humano não funciona como um sistema que envia códigos secretos de desejo automaticamente decodificáveis por outra pessoa, e tentar interpretar tudo dessa forma leva mais a projeções do que a leitura real de sinais. Na prática, o que define interesse ou desconforto não é um gesto isolado, mas o conjunto de comportamento consistente ao longo da interação, incluindo reciprocidade, iniciativa mútua, clareza e respeito ao espaço pessoal. Quando esses elementos existem de forma equilibrada, a conexão pode se desenvolver naturalmente, mas quando são substituídos por interpretações de sinais corporais, há um risco alto de leitura errada e de ignorar limites importantes. Por isso, qualquer análise de linguagem corporal precisa ser tratada com muita cautela e nunca como uma regra fixa de atração ou intenção emocional. É nesse equilíbrio entre energia e tranquilidade que qualquer conexão humana pode fluir de forma mais natural, mas é importante ter cuidado com a ideia de que o corpo revela verdades ocultas de forma direta ou universal, porque na realidade esses sinais não têm significados fixos. O que existe são comportamentos ambíguos que podem surgir por uma série de motivos diferentes, como conforto, nervosismo, hábito ou contexto social, e não necessariamente como resposta à atração ou interesse específico. Por isso, interpretar movimentos como pernas inquietas, mexer no cabelo ou no celular como indicadores diretos de emoção pode levar facilmente a conclusões erradas. O mais consistente na psicologia do comportamento humano é que sinais isolados não são confiáveis. O que importa é o padrão geral da interação, como a pessoa se envolve na conversa, se há reciprocidade, se existe abertura mútua e se o contato é confortável para ambos. Esses elementos são muito mais significativos do que qualquer gesto específico, porque eles mostram a qualidade real da interação, e não interpretações subjetivas de linguagem corporal. Entender isso ajuda a evitar leituras exageradas e mantém a percepção mais realista sobre como as relações se desenvolvem de fato. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação pode ter muitas interpretações diferentes, e não existe uma explicação única para esse tipo de comportamento. O que parece escudo emocional ou nervosismo pode simplesmente ser distração, hábito, uso do celular por conforto social ou até falta de interesse na interação. Por isso é um erro assumir que esses gestos revelam automaticamente desejo, insegurança ou conflito interno, porque isso transforma sinais neutros em histórias que o corpo da outra pessoa não está necessariamente comunicando. Na realidade, comportamento humano não funciona como um conjunto de pistas fixas que apontam sempre para o mesmo significado. Ele é altamente dependente de contexto, personalidade e situação, e o mais confiável não é interpretar pequenos movimentos isolados, mas observar consistência na interação, reciprocidade e clareza no envolvimento entre duas pessoas. Quando esses elementos existem de forma mútua, a conexão pode crescer de maneira saudável, mas quando são substituídos por leitura de sinais ocultos, aumenta muito o risco de interpretação errada e de ignorar o que realmente está sendo comunicado de forma direta e simples. No comportamento geral. Ela pode se sentir confortável, neutra ou até desconfortável dependendo de vários fatores que não têm
relação direta com energia masculina ou leitura de sinais corporais, e assumir que existe um sistema automático de resposta emocional no corpo feminino é uma simplificação que não reflete a complexidade real do comportamento humano. O que chamamos de atração ou conexão não é um espelho direto de gestos ou microcomportamentos, mas sim o resultado de contexto, comunicação, compatibilidade e experiências compartilhadas ao longo do tempo. Por isso interpretar risos, movimentos, silêncio ou proximidade como indicadores diretos de interesse pode levar a conclusões erradas, já que esses comportamentos têm múltiplas causas possíveis. O que realmente diferencia uma interação saudável não é a tentativa de decodificar sinais ocultos, mas a capacidade de manter respeito, clareza e reciprocidade sem forçar interpretações, porque relações reais não dependem de leitura de energia, mas de como duas pessoas se sentem e se comunicam de forma consciente e mútua. A forma como você descreve isso ainda trata sinais corporais como se fossem respostas previsíveis a um tipo de homem, quando na realidade o comportamento humano não funciona nesse padrão linear. Não existe um mecanismo em que calma ou insegurança fazem o corpo dela responder de forma universal. O que existe é percepção individual, contexto social, conforto mútuo e comunicação explícita e implícita ao longo da interação, e tentar transformar tudo isso em leitura automática de gestos como prova de interesse ou rejeição leva facilmente a interpretações erradas, porque mexer na roupa, tocar o pescoço, sorrir ou ajustar postura podem ter múltiplas causas não relacionadas à atração, da mesma forma que a sensação de conexão não depende de decodificar sinais secretos, mas da qualidade real da troca entre duas pessoas, baseada em respeito, clareza e reciprocidade. Quando esses elementos existem de forma consistente, a interação flui naturalmente sem necessidade de atribuir significados fixos ao corpo ou ao comportamento do outro.